E a palavra que o pastor Daniel trouxe foi que a candeia do corpo são os olhos. Se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, seu corpo será tenebroso. Que palavra, né? Que palavra. Mas abra os seus olhos espirituais nessa noite. Abra os seus ouvidos espirituais nessa noite para que o Senhor possa falar com você através desse estudo, dessa palavra. Porque eu tenho certeza que foi Deus direcionando essa palavra para os irmãos nessa noite. Amém? Pode se assentar. Pode ir muito tempo em pé, a gente vai ler, são só 3 versículos. Lucas 15, do 8 ao 10 apenas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Lucas 15, do 8 ao 10. Sou meia gripada, tossi hoje muito, mas glória a Deus que melhorei. E tenho certeza que vai dar para pregar. Glória a Deus. 15, os irmãos encontraram? Do 8 até o 10. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Glória a Deus. O Senhor me direcionou para essa palavra. A semana passada o pastor Daniel me convidou. E Deus colocou no meu coração essa parábola de Jesus. Jesus, amados, enquanto viveu aqui nessa terra, ele viveu rodeado de pessoas, milhares de pessoas. Pessoas que amavam a Jesus, né, como os apóstolos e outras pessoas. E também pessoas que não amavam Jesus. Pessoas que criticavam Jesus, que eram os fariseus, os publicanos. Mas o Senhor, Ele pregava para essa multidão sobre o reino de Deus. E todos ali puderam ouvir através de parábolas de Jesus. Jesus utilizava as parábolas para melhor entendimento das pessoas. Para depois as pessoas não falar: olha, eu não estou entendendo, essa palavra é muito difícil. Então Jesus usou parábolas, que era de fácil entendimento e fácil interpretação. E essa que a gente acabou de ler é uma delas. Jesus, ele, só nesse capítulo 15, se os irmãos forem ler depois, os irmãos vão perceber que tem 3 parábolas só nesse capítulo. E Jesus, ele utiliza para falar do amor de Deus para aqueles que estão perdidos no mundo. Estão desnorteados, desorientados. Mas fala também que Deus vai em busca daquele que está perdido. E há alegria quando aquele pecador se arrepende. Então Deus queria falar com essa multidão que o seguia, que Deus é amor e Deus se importa com o pecador. Glória a Deus por isso. E ele também fala sobre as formas usadas por Deus para trazer esse pecador. E na primeira parábola, a gente não leu, a gente só focou. Eu vou focar só nessa da dracma, mas eu vou citar. Na primeira parábola, uma ovelha está perdida. O pastor, segundo a palavra, deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que se perdeu. A segunda parábola é essa que a gente leu, que uma mulher, ela tinha 10 dracmas e ela perde uma. E ela não sossega enquanto não encontra a dracma. E a Bíblia diz que quando ela encontra a dracma, ela compartilha com os vizinhos, com as amigas.
Então ela ficou feliz, ela ficou alegre. E na terceira parábola, fala de um pai, né, e 2 filhos. O filho mais novo pediu a sua parte na herança e foi embora de casa. O pai deixou. Mas, se nós observarmos nessas 3 parábolas, algo se perdeu. Só que nessas 3 parábolas há o reencontro. Glória a Deus, aleluia. Nas 3 há o reencontro. E eu quero focar nessa mulher que nós acabamos de ler. Ao que tudo indica, essa mulher, ela era uma jovem humilde, mulher pobre, né? Vivia ali numa casa humilde. E a dracma que ela perdeu, dracma, moeda, ela tinha um valor para essa mulher. E a dracma na Grécia, ela tinha um valor monetário equivalente a 1 dia de trabalho braçal, trabalho duro. E eu fui pesquisar, a dracma, ela foi usada até em 2002, depois foi substituída pelo euro. Mas a dracma ficou até meados de 2002. E essa dracma, essa única dracma que ela tinha perdido, equivalia a 1 dia de trabalho. Queridos, quem trabalha aqui, levanta a mão. É duro, né? Um dia de trabalho bem trabalhado é duro. Não aquele que enrola, mas aquele que não enrola é muito difícil. Você levanta às 3, às 5, às 4 da manhã, não sei. A Bianca, ó. Então, não é fácil. Então, essa mulher, ela possuía 10 dracmas. As 10 dracmas juntas daria 1/3 do salário do mês. Não é isso? Um mês tem 30 dias. Então, 1/3 seriam 10 dias. Ela tinha essas 10. Só que ela perde uma. E ela busca encontrar essa moeda. Não pelo valor que tinha essa moeda. Valor monetário. Mas pelo valor que tinha para ela. As jovens naquela época, elas recebiam de seus pais um dote. Naquela época, viu? Quem vai casar e hoje as moças não têm mais dote, não. Naquela época, elas recebiam de seus pais um dote. E essas 10 dracmas faziam parte do dote dessa mulher, dessa moça. E nós podemos observar que essas dracmas tinham um valor, além de monetário, moral e sentimental. Porque ela recebia, e essas dracmas, né, que ela tinha, ela podia estar usando no pescoço ou na cabeça, elas usavam no dia do casamento como adorno. Então, simbolizava, na verdade, pureza. E perdendo uma das dracmas, era como se ela estivesse perdendo um pouco da sua pureza. Como se ela estivesse sendo não zelosa, né, por perder aquela dracma. Então ela busca essa dracma com com a sua força. E nós vemos que aquela mulher, ela se esforçou de uma tal forma que ela não desistiu enquanto ela não encontrou. E nós trazemos lições importantes para nós, para a nossa vida espiritual. Valores de cunho espiritual nessa passagem. Muitas vezes nós estamos perdidos dentro da nossa casa, dentro de nós mesmos. Valores, o tema dessa mensagem é resgatando valores perdidos. O que eu e você poderíamos perder dentro da nossa casa? Porque a passagem fala que a mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa. É importante nós percebemos isso. E a primeira lição que a gente vê nessa passagem, algo revela sobre aquela casa da mulher. Por quê? Se nós estamos em casa, nosso lar, tudo arrumadinho, bonitinho, chão limpinho, e a gente derruba um objeto do tamanho de uma moeda, rapidamente a gente encontra, não é?
Mas aqui fala que ela perdeu essa dracma. Então revelou-se que a casa dessa mulher podia estar bagunçada. Mobília fora do lugar, sujeira, entulho. É isso que eu tento entender. Porque ela procurava e não achava. Então não é comum. O comum é você derrubar e apressadamente pegar. É seu. Tem valor sentimental, moral para você. Mas ela perdeu de uma tal forma que ela não conseguia encontrar. Então o problema não está na dracma que caiu, mas está na bagunça que fez com que essa perda acontecesse. Um exemplo prático. Nós estamos em casa, nosso filho fala assim: mãe, onde está aquela camiseta preta que eu gosto tanto? Aquela escrito Jesus vive. Eu gosto daquela camiseta. Onde está? A mãe fala: não sei, meu filho. Vê se está no seu guarda-roupa, no meu. Vê se está debaixo das cobertas. Vê se está no banheiro. Casa bagunçada. Difícil de encontrar. Mas, se a sua casa está arrumada, organizada, seu filho pergunta: mãe, cadê aquela camiseta que eu gosto tanto? Filho, está lá no seu quarto, na primeira porta do guarda-roupa, na segunda gaveta, no terceiro montinho. Organização. Aí fica difícil ou fica fácil achar? Fácil. Então, casa bagunçada, você perde valores. E espiritualmente falando, irmãos, o que é a casa bagunçada? Então o Senhor fala nesta noite: arrume a sua casa espiritual para que você não perca valores dentro dela. Louvado seja Deus. Segunda lição que nós aprendemos com essa passagem. Essa água é para mim, posso tomar? Até eu abrir a minha. Segunda lição: faltava luz na casa. A casa era escura. Naquela época, as casas eram pequenas, tinha apenas uma porta e uma pequena abertura em cima para entrar a ventilação, mas ela era escura. É ruim uma casa escura, né? Quando eu levanto, eu já quero abrir tudo, que eu gosto de claridade. E faltava luz. E a escuridão fez com que tivesse dificuldade para ela encontrar. Estava ali, mas não era possível ver. Ela sabia que estava ali, caiu dentro de casa. Não estava lá fora, não estava no quintal, não estava na rua, estava ali. Mas a escuridão fez com que não fosse possível visualizar a dracma. Então o que ela faz? Acende a candeia. Lição importante para mim e para você. Acima de tudo, acenda a candeia. A candeia simboliza a palavra de Deus, a luz do Evangelho. Sobretudo na tua casa, acenda a candeia. Glória a Deus. Terceira lição: a sujeira. Por quê? Porque naquela época não tinha porcelanato como a nossa casa tem. Naquela época era chão batido. Então era muita poeira, muita terra. E aquela dracma, ela poderia estar camuflada ali na poeira, né? Às vezes fissuras no chão, porque barro, né? Ela poderia ter entrado ali. Então o que ela faz? Ela varre a casa. Então nós percebemos que os principais fatores dessa perda foi, primeiro, a escuridão, a sujeira, a bagunça. Aquela mulher precisava de luz, limpeza e organização. Deus ama a organização. Uma casa bagunçada não é ruim. Quando eu fico o dia inteiro na faxina, é um alívio tão grande que eu chego no final do dia, tudo bonitinho, arrumadinho, dá uma paz. Não é verdade? Minha filha fala: nossa, é uma delícia quando a casa está toda cheirosinha, limpinha. Mas antes estava bagunçada. E a gente vai deixar bagunçado? Não, tem que arrumar. Então ela precisava da luz, da limpeza e da organização. Deus é organizado.
Quando ele criou o mundo, ele fez tudo certinho. No primeiro dia, estava a escuridão, ele, haja luz. No segundo dia, fez a separação do céu. Então, era tudo organizado. E deixou o melhor para o final, que foi a criação do homem e da mulher. Glória a Deus. E nós cristãos, espiritualmente falando, precisamos também da luz, da limpeza e da organização espiritualmente falando. Um lar organizado, limpo e com a luz da palavra, você não perde valores dentro da sua casa. O texto nos permite levar para essa interpretação da nossa vida espiritual. E as dracmas, Jesus fez um paralelo, uma analogia, comparando. As dracmas simbolizavam os pecadores, a candeia, a luz, a salvação, e a mulher, o Salvador. Então, o Senhor, buscando o perdido, o pecador, a luz, a salvação. Glória a Deus. E existem alguns pontos que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, para a gente analisar nessa passagem. Nós vemos que essa mulher, ela não precisou sair de dentro de casa para procurar o que ela tinha perdido. Ela não precisou ir para um lugar longe, escondido, fora de casa, de difícil acesso. Não. A Bíblia fala que essa mulher perdeu dentro da sua própria casa. O pastor perdeu a ovelha dentro do redil. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. O pai perdeu o filho estava dentro de casa. O que eu, você, nós perdemos dentro da nossa casa, seja ela física ou espiritual. Existe algo maravilhoso nessa mulher que nós podemos tomar como exemplo para mim. Fala para mim, o que, pastora? A persistência, a disposição em recuperar a dracma. Porque existem pessoas, amados, que perdem valores e não estão nem aí pelo que perdeu. Não estão nem aí. Perdi uma dracma? Só uma, eu tenho 9, para que eu vou me preocupar com uma? Perdi uma ovelha, deixa ela ser feliz, eu tenho 99 aqui. O filho foi embora, mas tem um que ainda vai cuidar de mim na velhice. Deixa ele curtir a vida dele. Não. A disposição de encontrar aquilo que é precioso para você. Nós precisamos aprender com essa passagem. E termos disposição para encontrarmos os valores perdidos. Porque tem, amados. Tem. E para sermos felizes, nós precisamos resgatar esses valores. Porque o reencontro, ele produz alegria. Aquela mulher, junto com a moeda, ela perdeu a alegria, ela perdeu a paz. Mas quando ela encontrou, a Bíblia fala que ela reuniu os vizinhos, as amigas, e compartilhou dessa alegria. E de que maneira nós também podemos compartilhar? Quando Deus faz algo na nossa vida, a gente tem que compartilhar. Olha, Deus fez isso. Você vai aumentar a fé daquela pessoa que você está falando. Então receber uma bênção, faça um culto de ação de graça. Compartilha com os vizinhos, com os amigos. A Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com as perdas. E a Bíblia fala lá em Romanos 12:2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com a perda, seja ela qual for, pequena ou grande. Eu tenho 9 dracmas, não, mas faz parte do meu dote, eu quero, eu preciso. Ela foi atrás. As 99 ovelhas ficou lá, mas ele foi atrás da outra, e a Bíblia fala que ele voltou com ela nos ombros. Ele curou as feridas daquela ovelha, trouxe no ombro, e ele fez uma festa. O pai também, o filho foi embora, ele não sossegou enquanto o filho não voltou para casa. Isso é maravilhoso. A disposição de encontrar os valores. Nós não podemos nos conformar com nada que nós perdemos, porque tudo que nós temos foi Deus quem deu.
E muitas pessoas, infelizmente, hoje vivem num conformismo. Tá bom do jeito que eu estou vivendo. Ah, e para a igreja para quê? Um Deus é um só. Vocês já ouviram isso, né? É assim, não. Hoje eu não vou não, vou assistir da live. Eu só assisto da live quando não veio. Não seja uma constância, amados, porque a comunhão, Deus ama. Então a comunhão com os irmãos juntos, Deus ama. Então muitas pessoas estão conformadas. E o que aquela mulher fez em primeiro lugar? Acendeu a candeia. Antes de continuar o estudo, eu queria contar uma história, assim como Jesus contava parábola, eu também gosto de contar, para falar sobre o conformismo. Existia um professor, um jovem professor, um mestre, que ele saiu com o seu aluno. E andando com o seu aluno de longe, ele avista uma casa. Uma casa simples, pequena, mas totalmente acabada, destruída. Muitas telhas faltando, a porta quebrada, a janela com as folhas caindo. E na porta dessa casa ele viu um homem mal vestido, raquítico, fraco, um semblante assim de sofrido. A sua esposa do lado, também magra, semblante de sofrimento. No quintal, viu duas crianças brincando, as crianças também debilitadas. No quintal, olhou, só tinha umas 2, 3 galinhas. E eles avistaram logo à frente, perceberam que fazia parte da família uma vaquinha. E essa vaquinha também estava magra, coitada. Muito magra. Fazia parte daquela família ali. Então a dificuldade ali era grande. E esse sábio olhou, esse mestre olhou, seu aluno, e foram embora. Só que lá na frente, onde estava a vaquinha, o mestre, né, o sábio, o professor falou assim para o aluno: vai lá e empurra aquela vaquinha lá, precipício abaixo. Nosso aluno ficou assim: puxa, como assim? Que maldade, pensou com ele, né? Vai lá, faz o que eu estou te mandando, empurra aquela vaquinha. E o aluno foi lá e empurrou. Puf, morreu a vaquinha. E foram embora. O aluno não entendeu nada. Depois passou 1 mês, 2 meses, 1 ano e pouco, voltaram para o mesmo caminho. E quando eles chegam ali, eles percebem que a casa mudou. O cenário mudou. A casa já não era mais aquela casa feia, toda destruída. A casa agora tinha telhado colonial. A casa, as pessoas ali, aquela família, estavam fortes, bem vestidos. No quintal, além de galinhas, tinha pato, porco no curral, no chiqueiro, vacas no curral. Ele falou, chegou até aquele homem. Ele falou: posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Eu passei aqui uma vez, a situação de vocês era bem diferente desta. O que aconteceu que fez com que vocês mudassem tão rapidamente assim de vida? Aí aquele homem falou assim: sabe o que é? A gente tinha uma vaquinha. Essa vaquinha ela dava 10 litros de leite por dia. 5 a gente vendia, trocava por alimento. E dava para a gente ir passando. E os outros 5, né, a gente utilizava, vendia, pegava um dinheirinho. E a gente ia levando a vida com aquela vaquinha. Só que essa vaquinha caiu no precipício. Não sei o que aconteceu, que ela caiu no precipício. E aí não teve outra escolha a não ser lutar com o que a gente tinha. A gente tinha quase nada, mas a gente não podia perder aquele pouco que a gente tinha. E começaram a lutar. Plantaram, né? Tinha lá agora a horta. E eles viveram o renovo. Por quê? Porque saiu do conformismo. Eles estavam conformados com aquela vaquinha. O que eu quero que vocês entendam dessa história? Talvez, o que é a vaquinha? Talvez, não sei, cada um de nós pode ter uma vaquinha na nossa vida. E eu peço em nome de Jesus que você empurre ela.
Porque é o conformismo. Não podemos nos conformar com perdas, jamais. Às vezes nós nos conformamos fácil com as coisas e não é isso que Deus quer de nós. Então, em primeiro lugar, o que aquela mulher fez? Acendeu a candeia, porque no escuro não dava para ela achar o valor que ela tinha perdido. Tem pessoas, como eu já falei, que perdem valores, não estão nem aí, nem vão atrás, mas o pior, gente, não é perder. Pior que perder é perder e nem se dar conta que perdeu. Não é pior? Eu acho pior do que perder, porque quando a pessoa perde algo que nem se dá conta que perdeu, aí o negócio tá bem difícil. Mas o que ela fez? Ela acendeu a candeia. Então, para achar valores perdidos, só com a luz da palavra, do Espírito. E essa luz, ela se acende por meio da fé, da oração, do jejum, da busca constante. Aquela mulher fez essa busca. Faça você também dentro do seu lar. Talvez dentro do seu lar, dentro de você mesmo. Porque quantas coisas a gente perde dentro de nós mesmos. Segundo lugar, aquela mulher, depois que ela acendeu a candeia, a Bíblia fala que ela varreu a casa. Ela varreu. Ela tirou entulhos, tirou tudo aquilo que pudesse estar atrapalhando ela encontrar. E realmente foi o que aconteceu. Ela limpou a casa, tirou tudo que atrapalhava a busca daqueles valores. E ela teve vitória. Então varra para fora da sua casa, da sua vida, tudo aquilo que te impede de achar valores perdidos. Varra. Terceiro lugar, buscou com diligência até encontrar. O que significa a palavra diligência? Diligência é a qualidade da busca. Vocês já ouviram falar, a polícia saiu numa diligência. Diligência tem que ser uma qualidade de busca para você encontrar. Então aquela mulher, houve perseverança nessa mulher. Um tempo que ela gastou para conseguir achar esses valores. Agora eu pergunto para você, você tem reservado tempo para resgatar valores perdidos? Aí você pode falar, eu acho que ninguém é tão soberbo assim, falar que eu nunca perdi nada. Dentro da minha casa está tudo certinho, eu não perco nada. E eu vou provar para você que você perde sim. Principalmente, uma coisa que todos nós perdemos todos os dias. Tempo. Tempo no celular. Eu estou falando para mim também, tá? Nós perdemos tempo, às vezes horas no celular. É um tempo perdido. Não que não é importante o celular, é importante. Comunicação, trabalho. Mas você toma muito tempo naquilo, então você perde um tempo. Você perde muito tempo na TV assistindo séries. Não precisa falar, não, sou eu. Eu sei que tem. Nós perdemos muito fácil o nosso tempo. E esse tempo poderia ser gasto lendo a palavra. Estou falando para mim também. Esse tempo poderia ser gasto em orar pela sua família. Por aquilo que você pode ter perdido dentro de casa. Porque os valores perdidos entre as ovelhas foi 1 em 100. Entre as dracmas foi 1 em 10. Entre os filhos foi 1 em 2. Mas não importa o tamanho da perda. Importa que nós não podemos deixar que aconteça a perda. Glória a Deus. As maiores perdas que nós temos na vida não são aquelas que acontecem no nosso trabalho. Puxa, eu estou há tanto tempo aqui, aquele rapaz que entrou depois de mim já foi promovido, perdi a promoção? Não. Não é no emprego. Puxa, perdi meu emprego e agora? Arruma outro. Na escola, na faculdade, puxa, eu não consegui recuperar aquela nota. Não entreguei aquele trabalho e agora? Vou ser reprovado? Essa não é a maior perda. Não é na sociedade, com perca de bens, amigos, não. É dentro de casa. Valores dentro de casa. Fortaleça seu lar, sua vida espiritual. Uma pessoa
quando perde valores, espiritualmente falando, se torna uma pessoa desestruturada. E essas mesmas pessoas geram outras pessoas desestruturadas, que geram uma sociedade desestruturada, que geram famílias desestruturadas, que geram igrejas desestruturadas. E aí é igual ao dominó. Então estruture o seu lar, a sua vida com Deus. O inimigo, ele quer destruir as famílias. A primeira família foi Deus quem criou. Deus criou o homem e a mulher. E o inimigo, ele está querendo criar estereótipos de família, imitações de família, com ideologias contrárias ao que está aqui. Não deixe que isso aconteça conosco. Estruture seus filhos, porque hoje está, como o pastor diz, está banalizando. O evangelho está sendo banalizado. Não deixe que isso aconteça dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua vida. E quando você encontrar esses valores, compartilhe, amados. Como eu trouxe na última ministração sobre o vaso e o oleiro, muitos de vocês estavam aqui. E o oleiro, ele começa a trabalhar de dentro para fora. Então Deus, ele quer trabalhar de dentro do nosso lar para refletir fora dele. Aleluia. Começa dentro da igreja para refletir lá fora da igreja. Porque ser crente na igreja é fácil. Começa dentro de nós para refletir lá fora com as nossas atitudes. Nós precisamos admitir e entender de uma vez por todas que há valores que estão se perdendo, estão perdidos. Quais seriam esses valores possivelmente perdidos dentro de casa que nós precisamos encontrar? Amor, respeito, diálogo, compromisso, lealdade, fidelidade, cumplicidade. E dentro de nós, autoestima, amor próprio, fé, paciência. Nós falamos ali na casa do irmão Adélio ontem. Muitas pessoas estão sem paciência. Quer as coisas na hora que elas querem. Não deixa Deus trabalhar. Entrega nas mãos de Deus e tira porque está demorando. E aí quebra a cara. Quais são as evidências dessas perdas dentro do nosso lar, dentro de nós mesmos? Primeiro, quando o lar passa a ser um lugar patológico, doente. Ninguém mais se entende. O ambiente doente. Falam línguas estranhas, mas não é dos anjos, não. É confusão mesmo. E dentro de nós, indecisão, falta de fé, falta de amor próprio, confusão mental e espiritual. Quando o lar passa a ser um lugar tóxico, onde há brigas, gritaria, xingamentos, desrespeito o tempo todo. Os irmãos já ouviram, eu creio que é uma história não verdadeira, creio eu, né? Espero que não seja. Um menininho chegou no pastor e falou assim: pastor, eu queria tanto morar aqui na igreja. Por quê, meu filho? Porque aqui dentro da igreja meu pai não briga com a minha mãe. Aqui na igreja meu pai é tão bonzinho, mas lá na minha casa meu pai bate na minha mãe. Então, um lugar tóxico. E quando dentro de nós há desejos contrários ao que Deus quer para nós. Quando lá passa a ser um lugar de deformação e não de formação. O nosso lar, amados, tem que ser de formação. Aqui, ó. Esse material aqui, de formação e não de deformação. Quando o lar passa a ser o pior lugar para estar. Quando eu pegava trem há muito tempo atrás, e eu via as pessoas no horário de pico chegando, os homens, eles não tinham paciência para subir as escadas, eles pulavam a plataforma. Aí eu ficava pensando, nossa, tudo isso é pressa de chegar em casa? Não, era pressa para chegar no bar, na rodinha de amigos. Não tinha vontade de estar com a família. Como recuperar esses valores? Primeiro ponto, já vou encerrar. Eu vou falar os pontos aqui e nós já vamos encerrar. O primeiro ponto, aquela mulher buscou incansavelmente.
Ela não descansou enquanto não achou a dracma. Ela não mediu esforço para alcançar o seu objetivo. Usou todos os meios e recursos possíveis que estavam à sua disposição. Você tem à disposição recursos. Todas as quartas, domingos, sextas-feiras, você vem para aprender, você busca recursos aqui. Então você tem recurso, mas você tem que trabalhar esses recursos para você encontrar seus valores. Segundo ponto, buscou minuciosamente. Quando eu falo buscou minuciosamente, ela buscou em cada cantinho, em cada buraco que pudesse estar, debaixo dos móveis, atrás de alguma coisa. Busca minuciosa, que às vezes não está fácil de se ver, mas tem que buscar. Então, ela pegou a vassoura e começou a passar em todos os lugares de baixo, para ver se encontrava. Terceiro ponto, buscou perseverantemente. Mas, pastora, buscou perseverantemente e incansavelmente não é a mesma coisa? Não. Perseverante é você ir até o fim para conseguir. Incansável é você está disposta ali para procurar, mas perseverante é ir até o fim, até resgatar, você não sossegar. Só uma coisa parou aquela mulher, só uma: a vitória. Ela encontrar a dracma, aí parou. A Bíblia não fala quanto tempo demorou para achar, mas só a vitória parou aquela mulher. E quando ela parou, ela foi fazer festa, ela foi compartilhar a sua alegria. Quarto ponto, aquela mulher não transferiu para ninguém a responsabilidade de achar aquela dracma, aquele valor perdido. Seja você o primeiro resgatador dos valores perdidos na sua casa. Glória a Deus. Seja você, porque tem, amados, procura, tem. E talvez isso está impedindo o seu crescimento, assim como aquela família tinha a vaquinha, estava impedindo o crescimento, estava impedindo evoluir. Quinto ponto, valorize os pequenos detalhes. Ela podia ignorar, falou, não, deixa para lá, não consegui encontrar, deixa, eu tenho 9 ainda. Sexto ponto, não aceite a perda como algo natural, como eu já falei. É algo seu, Deus te deu, vá atrás. Mesmo que fosse pequeno, Deus te deu, vá atrás. Não aceite a perda. Oitavo ponto, acima de tudo, acenda a candeia. Tudo à luz da Bíblia. Tudo que você for resolver dentro da sua casa, em qualquer coisa na sua vida, está aqui? Amém. Vou usar. Nós precisamos buscar direção em Jesus. O próprio Cristo afirmou lá em João 8:12. Ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz que precisamos para recuperar o que foi perdido. Caminhar no escuro é difícil. Por isso precisamos da luz, para estarmos seguros, pisar em lugares seguros. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Está lá em Salmo 119, 105. E quando nós fazemos a arrumação da nossa casa, à luz das Escrituras, nós obtemos vitória como aquela mulher obteve. Quando não cuidamos do que Deus nos deu, geram-se maldição. Eu vou dar um exemplo aqui de Davi. Davi teve muitos filhos, porque ele teve 7 mulheres e 10 concubinas. E entre esses filhos ele teve um que chamava Amon. E Amon, ele violentou a sua própria irmã Tamar. Isso aconteceu dentro do lar de Davi. E quando Davi soube disso que aconteceu, o que Davi fez? Nada. Não tomou nenhuma atitude. Pelo contrário, quando Amon fingiu estar doente, ele ainda deu apoio.
Gerou maldição porque não se posicionou diante do que estava acontecendo dentro da sua casa. Lembrando que além de pai, Davi era rei, era autoridade de Israel. Ele precisava tomar uma atitude. Outra maldição. Uma maldição leva a outra. Absalão, quando soube que Amon tinha violentado a irmã, o que ele fez? Matou Amon. Então dentro da casa de Davi tinha uma filha desonrada pelo próprio filho. Tinha um assassino, porque um filho matou o outro. E ainda um fugitivo, porque ele fugiu. Olha as consequências quando nós não nos posicionamos dentro da nossa casa. Falta ação, falta cuidado, falta sabedoria. Em Provérbios 16:6 diz assim, não precisa abrir. É melhor conseguir a sabedoria do que o ouro, e é melhor o conhecimento do que a prata. Qual a diferença de conhecimento e sabedoria? Não são iguais. Elas andam juntas, as duas palavras andam juntas, mas tem diferença. Conhecimento é a análise das informações que você adquire durante a sua vida, suas experiências. Isso é conhecimento. Sabedoria é o modo como você utiliza esses conhecimentos, quando você aplica no dia a dia esses conhecimentos, mais precisamente em nossas vidas. Isso é sabedoria. Porque não adianta você ter o conhecimento e não ser sábio. Nós temos o conhecimento da palavra, mas se a gente não agir, não vai adiantar. Então, a Bíblia fala, melhor a sabedoria que o ouro, e melhor o conhecimento do que a prata. Davi não foi sábio. Ele tinha o conhecimento, mas ele não foi sábio naquele momento, dentro do seu lar. Amados, nossas atitudes diante das perdas, ou gera bênção ou maldição. Ou geram alegrias ou geram tristezas. Então, vamos escolher a melhor parte. Nós vimos esses exemplos aqui hoje. Vamos usar tudo isso. Guarda a palavra. O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos guardar essa palavra no nosso coração. E quando vier a adversidade, você saber utilizar aquilo que você aprendeu com sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Se coloque em pé, amados. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos atrás de conhecimento? Vamos. Mas a sabedoria também. Louvado seja Deus. E eu tenho certeza que você vai compartilhar a alegria com os amigos, com os vizinhos. Fazendo um culto de ação de graça, me chama que eu vou lá, amém? Glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai. Quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe nesta noite para a tua igreja, Senhor. Eu fui apenas um instrumento. Eu também recebi essa palavra, Pai. Glória a Deus. Nos ajuda a guardar no coração a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter sabedoria do alto, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estar, Senhor, em busca daquilo que nós perdemos. Nos ajuda, Senhor, a não ficar prostrado diante das dificuldades, mas buscar com diligência aquilo que nós perdemos. Nos ajuda, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família e de cada um que aqui está nesta noite. Aleluia. Glória a Deus.